Estamos prontos sempre. Tá bom, vamos lá. Alex Já que Francisco ele disse, a gente tá pronto. tá devendo uma entrevista pra gente desde a visita. Nossa, isso faz 20 anos. Quase, né? Não, é a visita da entrevista, pô. Não. Saiu no blog e tudo. Mas não em vídeo. Não, em vídeo é a primeira vez. Nós não tínhamos essa tecnologia antes, gente. Descobrimos agora. Do ano passado pra cá. Você tá bem? Tô bem, você? Tô bem também. A gente se conhece há uns 15 anos. 25, na verdade. Brincadeira. Não aumenta tanto. Revelamos a a nossa idade. Você não sabe, a gente tava falando de Power Rangers antes de começar a entrevista. Ou seja, somos da geração dos 80. É. E não tem Seu problema. demorou nenhum. 30 segundos, então você é da 70. Não, sou de Tá 85. bom, então tá bom. Alex, você tá aqui pra falar de um trabalho específico, mas um pouquinho sobre tudo. Legal. Você é um escritor que fala da temática queer no sentido mais amplo nas suas obras de ficção, Uhum. mas dessa vez você se debruçou Ah, com olha a aí. realidade. Olha o tamanho disso, cara. Ó, gente, ó que lindo. Mini Bíblia da imprensa Mini Bíblia, adorei. e da literatura queer no Brasil, né? Legal, legal. Páginas coloridas. Eu comecei a ler e quando eu vi eu terminei. É grosso, mas flui que é uma maravilha. Ai, é tão bom ouvir isso. Porque ele é o resultado de um trabalho do mestrado, né? O meu mestrado em Ciências da Comunicação na ECA USP foi sobre pesquisar as editoras que publicam histórias pela diversidade sexual e de gênero. E eu nunca imaginei que talvez esse texto, essa pesquisa, na verdade, né? Ela fosse se transformar em um livro, ela fosse, se possível, como livro. Quando eu apresentei, né, a dissertação, enfim, para a banca, ali falaram, olha, tem indicação para virar livro, é possível. Ah, ok, né? A gente só quer concluir o mestrado e aí depois foi uma felicidade quando o pessoal da EDUSP da Comarte aprovou o livro e falou, ó, vamos publicar. E aí começa todo um processo, né? E o melhor é que não parece um livro acadêmico. Então, aí esse foi o processo que aconteceu. Então, eu revisitei o livro e aí a gente fez essa revisão dessas coisas mais técnicas e acadêmicas, algumas normas que fazem sentido na academia, mas para o livro não fazem. E aí a ideia é que o livro fosse mais conversado mesmo, tivesse até um posicionamento mais forte do autor, né? Uhum. A checagem de dados também, né? E aí surgiu Páginas Coloridas nesse formato que tá contigo. Eu falo que são 2 livros em um. Agora eu tô curioso que você falou isso. Como Por assim são quê? dois? A primeira parte é um panorama da literatura queer no Brasil, no sentido mais amplo da palavra. Que se falta uma obra ou outra, como eu já te falei, são pontuais. Mas você é muito amplo no sentido mais completo da palavra. E depois é um trabalho de pesquisa de como funcionam editorias e selos. Entendeu? É Entendi. como se São fosse duas coisas. um é a mãe e um é o filho. Você pesquisou os dois. Legal, legal. Eu acho que a pandemia, ao mesmo tempo que atrapalhou, mais te facilitou do que te atrapalhou, né? O foco na pesquisa. Eu acho que a pandemia trouxe alguns elementos que talvez ficassem mais latentes, né? Então, quando eu falo das editoras que publicam pela diversidade sexual e de gênero, a gente pegou justamente o momento que as editoras precisaram se ressignificar. Então, na pandemia, e a gente está falando de editoras independentes, né? Então, na pandemia, elas precisaram se adaptar a não ter os eventos presenciais, onde certamente poderiam vender mais livros, ter que realmente abraçar o e-commerce e pensar estratégias de e-commerce, ou seja, como é que eu vou vender o livro nas redes sociais, no site ou nos marketplaces, como é que eu vou fazer essa estratégia e como é que você vai divulgar se você tem eventos presenciais, né? Então, muitas das editoras acabaram tendo que estudar e procurar meios de como estar presente nas redes sociais, ou fazendo live, ou fazendo, ou montando até canal no YouTube. Algumas delas nem tinham canal no YouTube, montaram, que era uma forma de publicizar o livro. Então, eu acho que a pandemia deixou ainda mais forte esse olhar para como essas editoras pensam a própria divulgação, que é uma economia diferente de uma economia de uma editora que já está consolidada no mercado, que tem um renome, ou tem uma empresa, o patrocínio por trás, né? Então, acho que a pandemia deu enalteceu ou nos ajudou a colocar lente sobre um lugar que é uma característica das editoras independentes. Você termina uma entrevista tão melancólica no final, né? Dá vontade de contar, porque... Mas o que você achou? Pelo término de uma editora específica. Não, isso não é spoiler, né? A Dita Livros é uma das editoras que a gente entrevistou, é daqui de São Paulo, da Luciana Benatti, e é uma editora que o foco era livros de não ficção, então é para falar de diversidade, falar do público
queer, mas do ponto de vista da não ficção e trazendo temas que a editora julgam necessários. E justamente o fato da Dita encerrar as atividades em 2022 também é uma mostra do que o livro vem falando desde a primeira página, né? O quão é difícil, o quão é uma economia complexa, o quão não é um jogo de cartas marcadas, o quanto não é uma certeza você entrar nesse universo do livro e mantê-lo, né? A gente fala de 18 editoras e algumas delas ao longo da história, principalmente dos anos 70 para cá, acabaram tendo que fechar as portas, né? É complexo fazer livro no Brasil, é complexo produzir livro no Brasil, vender livro no Brasil. Eu acho que você criou o livro, me corrija se eu estou errado, até como escritor, né? A curiosidade do tipo, mas por que é tão difícil para mim? Muito, Rodrigo. Acho que isso é interessante, porque eu sou um consumidor de literatura queer. Então, livros de tema LGBTQIA+, se você chegar na minha casa, a biblioteca em grande parte é isso, e filme também, então, enfim. E me surgiu, e eu também escrevo, né, dentro dessa literatura, e eu para dramaturgia, então isso me interessou muito enquanto objeto de pesquisa, eu tentar entender como é que é essa produção, como é que é esse mercado, né? E aí eu fui garimpando essas editoras, encontrando esses lugares e tentando entender como é que funcionam esses modos, né? Então a gente está falando de um grupo de editoras, e aqui em Páginas Coloridas eu cito 18 delas, mas eu também cito no livro que eu acredito que elas não se encerram aí. Devem existir diversas outras editoras ou diversas assim como outros livros, atividades de edição espalhadas pelo Brasil, mas que não foi possível mapear nesse momento. Uhum. E eu digo que é um espaço de lutas, de resistência, e é um espaço também que cria a sua própria economia, o seu próprio jeito de fazer. Então, poder entender a história dessas editoras me auxilia também enquanto escritor e enquanto pessoa do mercado editorial também, né? Então, eu acho que foi uma felicidade essa pesquisa acontecer, o tema ser abraçado pela minha orientadora Sandra Reimão, o tema ser também abraçado de alguma forma pela USP, pela Comarte, pela EDUSP, porque de alguma forma discutir livro no Brasil é uma seara interessante e é pouco explorada, né? Principalmente quando é o tema da diversidade sexual de gênero. Porque a gente não tem levantamentos oficiais sobre isso. Você pega um panorama da leitura no Brasil, ela não tem uma marcação específica para livros de diversidade, né? O próprio ISBN, por exemplo, não tem marcações específicas para livros que versam sobre diversidade sexual e de gênero. Então, é um tipo de busca que você vai garimpando a partir de outros pesquisadores que já estão há um tempo fazendo isso, aqui eu posso citar alguns nomes, como é o Dr. Thiago Maia, o Roberto Muniz, o Ícaro Jatobá. Então são alguns nomes que já vêm na estrada, e eu peço perdão de não conseguir falar todos eles, mas a gente resgata esse lugar, visita esses lugares e tenta de alguma forma caminhar com eles e trazendo atualizações. Acabou que eu descobri que existe uma rede muito bonita de pesquisadores dentro dessa temática que se debruçam a registrar essas histórias. Oi. Olá. E a identidade, imagino eu, que seja completamente mais complexo e difícil de pesquisar do que orientação, né? Olha, a gente vai entrar nas subjetividades, né? E o livro Páginas Coloridas, ele está longe de fazer algumas definições, até porque ele vai pelo campo da comunicação, ele estuda fenômenos. Então, o que é a existência de um livro de diversidade sexual e de gênero dentro de um contexto social, econômico, político e cultural, né? A gente aborda, por exemplo, aquele episódio triste da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que foi pedido a suspensão de publicações, foram caçadas publicações. Mas foi um marco, né? Então, aí a gente começa a tensionar isso, né? Do ponto de vista social, o que é, e do ponto de vista comunicacional, é um fenômeno que acontece e que permite, por exemplo, para influenciadores como o Felipe Neto comprar uma série de livros e espalhar esses livros gratuitamente. Bem, hora que o cara tem muita grana, né? Então, quando a gente esbarra nisso, o livro vai falar disso. Como é que é o impacto disso do ponto de vista da comunicação? A minha pergunta também nesse livro o que faz essas mulheres editoras tomarem a decisão de querer publicar histórias da diversidade sexual e de gênero diante de um país com um hábito de leitura bastante problemático? Ano passado saiu o dado de 53% dos brasileiros não conseguirem nenhum livro durante o ano de 2024, o país que mais mata por LGBT transfobia. Que bom que tá na estatística. Eu comecei esse ano assim, gente, vocês já leram pelo menos um livro, né, para ver? Então, um país que mais mata por LGBT transfobia, e você tem várias lentes aí, né? Então, o que faz essas mulheres, o que faz essas editoras quererem publicar? Isso eu acho muito potente você ter escolhido mulheres, porque... Então, não foi escolha. Foi natural? Nossa, cara, isso que foi o mais gostoso, assim, da pesquisa, não digo escolha no sentido de não que eu não queira fazer, eu digo que não foi intencional. Uhum. Então a gente abre primeiro esse leque para encontrar o panorama dessas editoras. Quando eu abro o panorama dessas editoras, surgem essas 18 editoras.
Isso foi uma coisa muito bonita, porque isso veio natural da pesquisa. Isso é uma pesquisa científica. Uhum. E aí, quando... E jornalístico. E jornalística, acho que a parte do mais biográfico é jornalístico, né? E aí, quando eu faço um recorte para o estado de São Paulo, nós encontramos, então, 3 editoras em atividades. Esse era um recorte, tem que ser editoras que estão em atividade, que são a PEL, a Vira Letra e a Dita Livros. Quando eu olho para essas 3, eu vejo que são 3 mulheres líderes dessas editoras. Aí veio o pesquisador e eu, pera, se em São Paulo tem 3 mulheres, deixa eu dar uma olhada. Volto para esse levantamento Brasil e aí eu descubro que 70% das editoras são fundadas e ou mantidas por mulheres, lideradas por mulheres. Voltando. Sempre mulheres gerando. E aí foi uma descoberta muito linda, eu me sinto muito honrado, privilegiado desse dado aparecer na pesquisa e a gente também poder na pesquisa ter essa liberdade de trazer essas histórias dessas mulheres, porque é um histórico de apagamento do papel da mulher enquanto editora, né? Enquanto editora, e eu digo no sentido de gestora desse processo todo, né? Então, você procura alguns livros cânones e até algumas pesquisas onde as mulheres ainda são um lugar ainda que não se fala tanto, né? E isso traz mais potência para o trabalho de mulheres na cena independente LGBTQIA+. Então, a gente pode dizer que, pelo menos no estado de São Paulo, 100% são mulheres. Hoje não mais, porque já surgiram algumas editoras do final da pesquisa para cá. Mas, pelo menos pelo Brasil, 70% das decisões de edição independente são das mulheres. Né? O que esse trabalho te acrescentou como dramaturgo? Olha, quando a gente começa o mestrado e nós somos provocados por muitas leituras, eu acho que eu passei a enxergar essa temática, a forma como escrevo, sob outras lentes. Então eu enxergo sob uma lente política, enxergo agora sob uma lente racial, enxergo agora sobre uma lente das subjetividades, enxergo agora sobre uma lente do que é o histórico da literatura LGBTQIA+. Então, para fazer Páginas Coloridas, foi preciso resgatar o que é a história, o que é isso. Uhum. O que faz um livro ser LGBTQIA+ ou não? Há ainda necessidade disso? Então, são algumas questões. Então, isso me ajuda, por exemplo, hoje, num trabalho de dramaturgia ou da escrita do romance, a entender caminhos que se possam ser falados ou caminhos que são importantes à narrativa e que potencializam a dramaturgia da coisa. Então, acho que Páginas Coloridas me ajudou a encontrar mais lentes e a ter uma caixa de ferramentas, um repertório que me possa ser mais contemporâneo, mais justo, talvez seja mais coerente com uma realidade a partir do que eu escrevo agora. Para finalizar, afinal a gente já passou de 10 minutos. Caraca, já que rápido! Seus personagens são muito verossímeis. Tanto é que eu acompanho você desde a visita, você sabe disso. A gente praticamente estudou junto, não convivendo. Foi. Da visita pra cá e ainda com essa lente de aumento que Páginas te deu, fica ainda mais gostoso a ideia de fazer personagens reais. E quando veio a Nevasca? A Nevasca. Isso influenciou? Então, eu acho que a partir de A Nevasca, o meu pensamento já foi mudando. Em A Nevasca, eu escrevo a visita, que são esses personagens mais reais, mas ainda sinto que eu sou muito mais romântico. A visita tem o quê do dizer eu te amo, né? Tem esse lado romântico. E tem uma tragédia, então é isso. Olha lá, a literatura sempre com a tragédia. Hoje eu já me questiono disso. Ufa! Isso é uma coisa que eu já me questiono agora. Olha lá o projeto que a gente quer comprar. Tendo que ser otimista. Aí vem depois Corpo Condenado, onde os medos que eu tinha na minha visita eu joguei fora. Falei, quer saber do que mais? Vamos lá com o pé na porta mesmo, vamos lá com 2 personagens que são queers e que são da noite, que são do job, e aí abri toda a porteira. E Corpo Condenado era uma história que eu me propus a fazer uma história que fosse engenhada, como se fosse peças. Então, era proposital. Tudo dentro do espetáculo era proposital. E menos romântico. Eu acho que a sua literatura é um Plínio fofo. Será? Plínio no melhor sentido, porque Plínio é foda. Plínio é foda. E eu acho que romântico porque a marginalidade dos seus personagens não é o que faz eles serem vítimas da sociedade. Eles nunca são vítimas, eu gosto disso. E Plínio faz eles serem vítimas da tua história. Ao contrário. Entendi.
Por isso que é um fofo, um eu esperançoso. penso os personagens não como vítimas, ao contrário, eu penso que há movimentos na vida e a gente se movimenta, os personagens precisam se movimentar. Por isso que em A Nevasca eu quis romper com tudo isso. Eu falei, cara, eu não vou fazer uma história que não é nem romântica e nem picante. Me falaram esses dias que o Corpo Condenado era hot. Tô tentando entender, mas enfim, talvez seja, eu não sei. Eu escrevi como um drama. Uma coisa não impede a outra. Não impede, mas na minha cabeça era só dramático. Aí esses dias chegaram e falaram, mas isso aqui é um hot. Será que é um novo público? Não sei. Vai que, né? E aí, quando chega a Nevasca, eu quero borrar tudo isso. Eu falo, eu tô preocupado com a interioridade do que é ser humano, do que é não ser humano. Será que isso é possível? Eu tô preocupado com como é que você está dentro de uma situação onde parece que você está congelado, onde parece que você está recebendo agulhadas de gelo, né? Essa sensação térmica me incomoda, é uma coisa que me ficou na minha cabeça durante muito tempo, por isso que eu fui pra Nevasca. Qual que é a sensação de você ter seu corpo congelado, sabe? Eu queria que o texto tivesse isso. Coisas que aprisionam, que né? não é nada romântico, que é nada hot. Nos três... Então, já me falaram isso, cara. Eu não preciso levar isso pra terapia pra tentar entender. Bom. E nos 3 textos, a situação, né, o plot são situações de confinamento. Ou, de alguma forma, pessoas presas a alguma coisa, né? Agora, a curiosidade de alguém que sempre quis te dirigir, né? E você dirige muitos dos seus trabalhos. É difícil desapegar? Cara, não é não. Eu estabeleço uma coisa que é o seguinte, a partir do momento que eu entreguei o texto, acabou, o dramaturgo foi embora. Eu já peguei texto meu pra poder levantar a cena e falei, mas quem que escreveu isso, cara? A atriz uma vez falou, mas foi você! Eu falei, sério? Vamos mexer nisso aqui. Porque você precisa desligar, cara, não tem como. Então assim, é o que eu falo, o dramaturgo, o escritor, ele vai soltando, solta o texto e vai. Então, quando entrou o diretor para visita e para Corpo Condenado, foi outra coisa. Eu olhava pro texto e falava, enfim. E ao mesmo tempo, enquanto eu assistia o ensaio e escutava algumas coisas me soavam muito agressivas. Os xingamentos, por exemplo, as frases mais pesadas. Ó Plínio. Eu ouvia e ficava assim, eita, nós, eu escrevi um negócio desse, eu baixava a cabeça, assim, porque eu não acredito. Porque quando você escreve, ok. Quem vê o Alex tão bonitinho, tão fofinho. Quando vai pra boca da atriz ou do ator e fica daquele tamanho, você fica, meu pai, como é que eu escrevi isso? Como foi possível? Tava aqui. Como foi possível? Enquanto você tá escrevendo ali, tá bonitinho, tá com você e tá na sua imagem, mas quando Corpo Condenado tinha muito disso, tinha umas falas de Corpo Condenado que eram pesadas, assim. Pesadas, assim, gente, tô dizendo pesado estilo, sei lá, você não falaria todo dia, mas os personagens falariam. E quando eu ouvia o Gael e a Natasha falando, eu, eita pai, como é que vai ser recebido isso, sabe? Como que a gente acha esses livros? Olha que coisa interessante, olha o spoiler, né? Spoiler não, na verdade é uma novidade. Eu tô rodando por muitos lugares com páginas coloridas. Se eu não me engano, eu acho que já foram 15 cidades. Que delícia. E ainda não terminou, a turnê tá seguindo, então acho que a gente vai chegar a alguns lugares. Esse final de semana eu tô indo pra Mongaguá, depois eu tenho Niterói, então tem uns lugares indo. E nessa turnê de Corpo Condenado que tá sendo esse ano, nessa turnê de páginas coloridas que tá sendo ao longo desse ano, 2 dos livros já esgotaram. Então, A Visita esgotou, Corpo Condenado esgotou e A Nevasca tá indo pro mesmo caminho, cara. Então, hoje eu tenho, né, disponíveis A Nevasca e Corpo Condenado, A Nevasca e Páginas Coloridas, que estão disponíveis na Amazon, estão disponíveis pelo meu Instagram também, estão disponíveis no Mercado Livre, e no caso de Páginas Coloridas, está disponível também no site da Com Arte, que é o site da editora também. Pelo Instagram você ganha uma dedicatória. Sim, pelo Instagram, ganha dedicatória, envio com carinho, ajudem um autor independente. Então acho que é isso, acho que são esses lugares. E eu tô, e aí só terminando de responder sua outra pergunta, o que você tem mudado no meu texto, eu hoje olho para os personagens, olho para as histórias com um outro prisma, ou seja, eu estou muito mais preocupado sobre como os movimentos da vida influenciam as relações dos personagens. Então, eu acho que nesse processo que eu estou agora da escrita do novo livro, eu abandono esse lugar do bom e do mal, que já não tinha, mas ele fica mais fluido ainda. Eu estou preocupado com como que a gente lida com as situações que a vida nos coloca. Então, eu acho que... A vida não é maniqueísta, eu sempre falo isso. A Nevasca já me deu esse... Tem uma frase da professora Maria Aparecida Ruiz, que fez o prefácio de Nevasca, que ela fala assim... o livro Nevasca, ele trata daquilo que somos feitos, a nossa humanidade, seja ela como ela for. Então isso me marcou muito, assim, eu acho que a Nevasca é a minha transição desse lugar talvez menos maquineísta, ou menos preocupado com uma escaleta, menos preocupado com
com um plot. Capricornianices. Mas eu precisava disso, né? Eu acho que isso não Capricorniano é, é isso não é importante. ruim, isso é bom, porque as construções de A Visita e Corpo Condenado foram junto disso que eu venho do cinema, né? Então, essa construção Eu é acho que assim, excelente. você aprende fazendo. Sim, sim, sim. E você sim. tem que fazer com as bases primeiro. Exato. E depois você vai quebrar Mas zero. vai A pegando. Nevasca já foi isso. A Nevasca não tinha escaleta. Eu não tinha sinopse. Eu não tô dizendo que não é pra fazer isso não, tá, gente? Já é pra fazer. Mas é que chegou um momento em que eu tava gestando essa história pouco a pouco. Então eu escrevia o primeiro capítulo, aí eu parava, refletia, aí eu montava uma escaleta pro segundo, mas eu não tinha dimensão da história até o final. Eu ia degustando essa história. Foi uma experiência muito boa, assim, Nevasca. E foi meu primeiro prêmio literário. Que ele foi vencedor de melhor dramaturgia nos prêmios literários da Fundação Cultural do Pará. Nossa, link, E eu morrendo de medo, falei, cara, é assim, pra quem lê A Visita a Corpo Condenado e lê Nevasca, vê que tem um Alex completamente diferente. Eu fiquei assim, cara, será que eu vou assustar as pessoas? Porque tem coisas na Nevasca que são pesadas de lidar. Então, eu falei, cara, eu preciso tentar. Eu acho que é aquela coisa do artista, né? Ele quer o tempo todo sair da zona de conforto. E aí, quando chegou o e-mail falando do que tinha vencido, falei, cara, então acho que deu certo, acho que funcionou. Acho que funcionou. E outra felicidade também é a indicação para o prêmio Jabuti Acadêmico do Páginas Coloridas. Na verdade, Páginas Coloridas tem 2 prêmios, né? Ele tem um que é o Prêmio Laurel Verbon de melhor livro de jornalismo, que ele foi vencedor nessa categoria. E no Jabuti Acadêmico ficou como finalista, o que faz o lado acadêmico, o professor, ficar em festa, porque é de fato um trabalho com muita rigorosidade acadêmica, com cuidado acadêmico, e ser reconhecido pelo Jabuti Acadêmico acho que é o sonho de muitos escritores, né? Sabe o gostoso? de ter isso, Eu né? que sou órfão de revistas, Ah, parece que você tá lendo uma grande revista com uma grande matéria. puxa, que legal isso. Ah, agora fico feliz porque eu acho que quando a gente trabalha com texto, e eu penso como as coisas vão se organizando, né? Eu sempre gostei de contar histórias, e eu encontrei no jornalismo uma forma de entender linguagens e conseguir contar, ou tentar contar histórias. Então, é o jornalismo que me dá isso, né? Eu tinha uma preocupação, nem era livro Páginas Coloridas, mas lá no mestrado, lá na dissertação mesmo. Eu ficava escrevendo e eu falava, será que isso está compreensível para as pessoas? Então, então, assim, se eu colocasse uma informação que eu sentisse que não tinha apoio no livro, eu parava, ia buscar essa informação e voltava pro livro. Talvez por isso você fale que ele é cheio de detalhes. E a minha orientadora falou isso uma vez. Nossa, É cheio de detalhes sem ser verborrágico. eu ficava preocupado com isso. Então, como é que eu conto isso, deixo essa informação sem ela parecer, né, ou didática demais, porque não é essa, ou também, ou também, como posso dizer, soberba, né? Não é isso. Mas é porque, por exemplo, eu falo da história da comunidade LGBTQIA+, atrelada à mídia impressa. Eu sei que lá na entrevista, lá na frente, com uma das entrevistadas, né, a Luciana, a Paula e a Manuela, em algum momento a gente vai citar sobre o que é essa vida dos anos 80, 90 e como foi, sobre a questão da epidemia da AIDS naquele período, do HIV e outras coisas. Quando o leitor chegar lá, ele vai se perguntar, do que ela está falando? Então a minha preocupação geral é essa, tá parecendo, eu não vou deixar para falar lá sobre isso, eu vou falar aqui, construir esse contexto para quando o leitor chegar lá, ele falar, poxa, isso aqui está conectado com aquele que está lá atrás. Então essa é uma preocupação que eu tinha na dissertação. Tanto que a minha orientadora, depois que eu escrevi o que seria o último capítulo de Páginas Coloridas, eu escrevi mais um. E aí ela falou, não, pelo amor de Deus, para, chega, você não vai escrever mais. Eu falei, não, eu tô sentindo a necessidade de explicar isso. Ela, não, para. Eu falei, então, Vem aí páginas multicoloridas. então assim, se a orientadora falou, não, para, quem sou eu? Eu falei, tá bom, ok, entreguei, então foi. Mas eu ficava com essa preocupação, será que quem tá lendo realmente tá... Será que eu tô dando... Não é nem que vai entender, não se pode ter essa ousadia, né? Mas será que eu estou dando informação suficiente para quem tá lendo? Essa é uma preocupação muito grande. E talvez acho que essa rigorosidade, esse querer olhar os detalhes e esse sentido jornalístico talvez tenha feito Páginas Coloridas ter essa... Você é mais uma pessoa que me fala que consegue ler essas 400 páginas sem parecer que foi um negócio, uma epopeia, né? Uma saga. E olha que quando você vê um livro grosso, dá preguiça. Dá, né? Ainda mais hoje, cara. Hoje eu tenho feito alguns estudos, tenho acompanhado muitos textos contemporâneos que, cara, 200 páginas já resolveu tudo, né? Então, assim como uma entrevista de 24 minutos e pouco, obrigado pela atenção de vocês e obrigado principalmente você, Alex. Querido, obrigado. Estou feliz de te ver. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade.